O Paulinho da Força, para quem talvez não lembre, ele é aquele indivíduo apontado como traidor do governo da presidenta Dilma Rousseff, como traidor do Partido dos Trabalhadores, que lá em 2016 votou pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff. É um grande oportunista, né? Líder ali do Solidariedade, né? É o dono do Solidariedade, é ligado à força sindical, que o ajudou e deu suporte por muito tempo, inclusive, mas após a traição contra Dilma em 2016, votando pelo impeachment dela, muita gente passou a ter restrição em relação ao Paulinho da Força. E ele agora está se dizendo arrependido de ter aceitado a relatoria da PEC da dosimetria, que é a PEC, na verdade, da anistia, mas que eles querem chamar de PEC da dosimetria. Por que ele está arrependido? Geralmente, meu povo, quando vocês pegam um projeto como esse, de grande repercussão nacional, você acaba pegando, por quê? Porque você vai dar muita entrevista, você vai aparecer muito na mídia nacional, então você vai ter o seu nome divulgado. O Paulinho da Força, inclusive, esqueceu, acredito eu, que o brasileiro lembra que o Paulinho da Força é aquele Paulinho da Força que apoiou o golpe contra a Dilma Rousseff em 2016. E aí ele foi dar entrevista em vários veículos, assim que a relatoria foi trocada, né? Antes o relator do projeto era o deputado federal aqui de Sergipe, pelo União Brasil, o Rodrigo Valadares, né, um bolsonarista fabricado, que não é bolsonarista, mas inventou o bolsonarismo e abraçou o bolsonarismo, porque ele sabe a limitação cognitiva e o pouco senso de julgamento e senso crítico do bolsonarismo. Ele decidiu abraçar o bolsonarismo e foi abraçado pelo bolsonarismo. Mesmo em 2018, ó, fazendo L de Lula, defendendo Haddad, vindo de um grupo de esquerda por muito tempo, enfim. E aí o que é que aconteceu, Carlito? O Paulinho da Força, de cara, falou que conseguiria aprovar esse projeto, que ficaria bem costurado, só que ele botou o carro na frente dos bois. Por quê? Ele publicou nas redes sociais dele, na verdade vazou em algumas redes sociais, né? Essa foto dele, o golpista de 2016 que apoiou a traição contra o Partido dos Trabalhadores, a classe trabalhadora apresenta Dilma Rousseff, Michel Temer, o golpista traidor que era vice, e Aécio Neves, que começou a alimentar os ataques ainda durante a eleição de 2014, ao dizer que as urnas não eram auditáveis, que foi fraudada, solicitou ali revisão dos votos, auditoria. Na época, o presidente do TSE era o ministro Dias Toffoli, se não me falha a memória. Em junho, também, se não me falha a memória, de 2015, foi revelado o resultado da tal perícia para falar sobre a auditoria do voto na urna eletrônica, se ela era auditável ou não. Se constatou o óbvio, que a eleição foi limpa, justa e que os votos eram auditáveis sim. E o Brasil mergulhou naquela crise inicialmente que culminou com o golpe contra Dilma Rousseff, que as manifestações de 2013 deram suporte, mais os ataques do Aécio, mais a traição do Temer, união com traidores como o próprio Paulinho da Força e a mídia tradicional unida conseguiram derrubar Dilma Rousseff. E aí, de forma desinteligente, o que é que o Paulinho da Força faz? Ele reaviva na cabeça do brasileiro essa imagem, a imagem dos três golpistas, Temer, Aécio e o traidor Paulinho da Força. Então, muita gente que não lembrava quem era o Paulinho da Força falou: ah, lembrei, esse Paulinho da Força é aquele traidor da força sindical, que traiu a presidenta Dilma, que traiu o presidente Lula, que traiu o Partido dos Trabalhadores e que traiu a classe trabalhadora. É esse mesmo. Então ele imaginou que ele conseguiria o quê? Vou ganhar muita repercussão, muita gente vai falar sobre o tema, eu vou ter mais espaço na mídia, quem não me conhece passa a me conhecer. Se eu conseguir aprovar pelo menos a ideia de redução da dosimetria, da pena, né, com a PEC da dosimetria, uma parcela dos eleitores de Bolsonaro votarão comigo porque verão que eu fui o responsável por costurar isso e ainda vou conseguir uma parcela de votos para garantir a minha reeleição. O que ele conseguiu foi justamente o oposto, foi o desgaste. Por quê? O Davi Alcolumbre recebeu o texto, né, uma prévia do texto que teria sido elaborado ali. E o Davi Alcolumbre mandou um recado bem claro, tá aqui, ó. O recado de Davi Alcolumbre sobre texto da dosimetria das penas do 8 de janeiro. Olha o que o Davi Alcolumbre falou. Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, deixou claro aos envolvidos no projeto sobre a redução das penas de 8 de janeiro que não gostou do texto elaborado sobre o tema ao receber o material há cerca de 10 dias. O presidente do Senado afirmou que do jeito que está, a proposta não avança. E aí o Paulinho da Força percebeu que foi o quê? Que foi um tiro no pé ele ter entrado nessa. Por quê? Porque toda aquela imagem negativa que se tinha dele e que talvez uma parcela tenha esquecido, né? Que ele foi aquele traidor que votou contra Dilma, inclusive com um discurso inflamado no Congresso Nacional, se lembrou não só
pela imagem dele, como por essa postagem nas redes sociais. E o que ele teria dito, Carlito, tá aqui, ó. Paulinho da Força se arrepende de relatar anistia. Hoje eu não aceitaria. Tá aqui, ó. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, se arrependeu de assumir a relatoria do projeto de anistia. O motivo é ouvir queixa de todos os lados e não conseguir avançar com proposta pela indefinição entre caciques políticos e a justiça. O que aconteceu? Semana após semana, Paulinho promete entregar proposta sem sucesso. O deputado falou que tem tudo pronto na cabeça e que redigir o projeto não seria complexo, bastando apenas 20 minutos do tempo e de um bom jurista para completar a tarefa. Mas os atores políticos e jurídicos que têm interesses contrários e não chegam a um consenso nessa discussão. O Senado foi uma das instituições que emperraram o projeto, mesmo quando se imaginava que uma solução estaria próxima. E eu vinha dizendo, inclusive, quem me segue no canal Historiador vai lembrar que eu vinha dizendo há um tempão que não acreditava que isso passaria, tá? Hoje eu não aceitaria, diz Paulinho da Força, sobre a relatoria. O parlamentar assumiu a função em 18 de setembro, com a expectativa de ganhar prestígio e exposição com a solução para um tema que engessava os trabalhos no Congresso Nacional. Paulinho se reuniu com todos os partidos para tentar um acordo. Ele também esteve com parentes de presos do 8 de janeiro, presidentes de partido, liderança da esquerda, e os aliados notaram incômodo em relação a ele. Por quê? Porque ele imaginou que seria uma coisa, mas foi outra. Ele só colheu para si resultados negativos, tanto do reavivamento de que ele era aquele golpista que estava do lado do Temer e do Aécio, do indivíduo que traiu a classe trabalhadora, do indivíduo que está do lado dos golpistas nesse momento. Eu, inclusive, acredito que deve acontecer duas coisas envolvendo o Paulinho da Força daqui para frente, tá? De cara. Primeira, ou ele vai emperrar o projeto, vai esquecer, até porque a gente já está em outubro, as eleições acontecem agora no ano que vem, né? Falta menos de um ano para as eleições. Ele sabe que quanto antes ele abandonar esse projeto, melhor para ele voltar, inclusive, ao esquecimento por parte dessa população aí, né? Que, inclusive, hoje o número de pessoas que são contrários à PEC da dosimetria ou PEC da anistia voltou a superar a casa dos 60%. Antes ela estava ali em pouco mais de 50%, se não me falha a memória, 52% e 54%, dependendo da pesquisa. Hoje ultrapassa a casa dos 60%. Ele percebeu que foi um tiro no pé, não teve a exposição que ele imaginava, porque ele não deu a quantidade de entrevista que ele imaginava que teria, não conseguiu o espaço que se imaginava, não conseguiu costurar o retorno que ele imaginava que conseguiria também, só colheu o resultado negativo. Então, ou ele vai atrasar qualquer apresentação, ou ele vai entregar a relatoria. Se você me perguntar hoje, o que é que você acha que ele vai fazer, Carlito? Anota aí, dia 23 de outubro de 2025. Eu acho que ele vai procurar o presidente da Câmara, Hugo Mota, e vai falar: presidente Hugo, entregue essa relatoria para outra pessoa. Tô fora. Porque é a única coisa que para mim faz sentido neste momento, envolvendo o próprio Paulinho da Força. Caso contrário, ele só vai se complicar ainda mais, né? Porque ele já está em uma situação complicada. Ele vai somente se complicar. Não vai conseguir lograr êxito sobre o que ele imaginava. Deu tudo errado, traduzindo para um português bem claro. Tudo que ele imaginou que aconteceria de um jeito, aconteceu de outro jeito. E ainda mais o que ficou na cabeça do povo brasileiro é essa imagem aqui que ele fez questão, né, na pouca inteligência dele, de reavivar. Então, a PEC da dosimetria ou PEC da anistia, como vocês queiram chamar, mingou. A não ser que alguém esteja disposto, no ano eleitoral, a assumir esse risco de um projeto tão rejeitado em nome do bolsonarismo. Quem será que toparia assumir esse compromisso?